Mas afinal, quem é essa tal de miomatose uterina? Quem que é esse tal de mioma? Sou o Dr. Henrique Abrão, sou médico ginecologista e neuropelviologista e o objetivo desse canal é facilitar alguns termos técnicos da medicina, alguns termos técnicos que eu utilizo em consultas para o paciente entenderem melhor o que a gente está falando. Então, miomatose uterina é basicamente uma doença feminina, então uma doença da mulher, principalmente na idade reprodutiva, que vai ser um desenvolvimento do tecido muscular do útero como se fosse um tumorzinho benigno. Então, se a gente pegar o útero, a gente tem a camada interna, então o endométrio, a gente tem toda essa camada muscular, que é o miométrio, e a gente tem a camada serosa, que é a camada externa. E o mioma é quando esse músculo ele vai formar um nódulo e vai crescer em forma de uma bolinha, geralmente. E ele pode crescer em alguns lugares diferentes. Então, ele pode crescer em forma de um pedículo para dentro do útero, ele pode crescer numa camada intermediária entre a parte de dentro e a parte muscular, ele pode crescer aqui nessa parte do músculo mesmo, ele pode crescer um pouquinho para fora e ele pode crescer totalmente para fora do útero. E qual que é a importância disso? O que isso vai me afetar na minha vida? Porque o mioma ele pode fazer o útero crescer muito, o mioma pode dar dor, o mioma pode dar sangramento e em alguns casos específicos ele pode dar um pouquinho de infertilidade também. Quando que eu tenho que pensar nisso? Eu tenho que pensar no mioma quando eu tiver um sangramento uterino aumentado, ou seja, tinha uma menstruação e isso aumentou muito, ou então eu tenho uma menstruação que já me incomoda há muito tempo, quando eu tenho algum tipo de bolinha na barriga, que eu acho que vem na parte pélvica, quando eu tenho bastante dor durante o período menstrual e quando eu tenho algum outro sintoma que me incomoda nessa região, às vezes uma dor na relação sexual, alguma coisa desse gênero. Casos de infertilidade, casos que o mioma foi achado por um exame de imagem. Aí a gente tem que investigar, entender o que ele pode estar fazendo para saber individualmente o que a gente vai fazer com ele. Sempre cirúrgico, mioma? Nem sempre. O mioma, quando é muito sintomático, quando tem uma indicação, ele pode ser retirado cirurgicamente, e aí a gente pode tirar só o mioma ou tirar o útero inteiro. Por ser um tumorzinho benigno identificável, a gente consegue fazer uma cirurgia só para tirar ele, ou então, uma paciente que já está perto da sua menopausa, a gente consegue tirar o útero inteiro, tendo um pouquinho mais de eficiência e efetividade no tratamento definitivo dessa paciente. E doutor, sempre recebo essa pergunta, pode virar um câncer esse mioma? Ele pode, existem alguns casos muito raros de que o mioma ele tem uma degeneração sarcomatosa, então ele pode virar um tipo de câncer, mas isso é muito raro, então por isso que a gente tem que, quando não for operar esse mioma, a gente tem que sempre acompanhar para ver se esse mioma está crescendo e os padrões dele no exame de imagem. Então a gente vê se esse mioma ele tem muita vascularização, se esse mioma tem algum tipo de degeneração, alguma área de fibrose, são termos técnicos isso da parte da radiologia que indicam para a gente que esse mioma pode ter alguma coisa errada, mas nada que a gente deva se preocupar absolutamente, é só a gente prestar atenção. Você se identificou de alguma forma com o que eu falei? Você já teve essa dúvida? Acompanhe aqui o canal, vou trazer cada vez mais assuntos diferentes, coloca nos comentários também algum outro assunto que você queira que eu faça algum vídeo sobre. Continue aqui com a gente que a gente vai cada vez mais aumentar o conhecimento sobre essas áreas de atuação que eu tenho. Um grande abraço.